Seja f de x igual a módulo de x, determine a derivada da f, ou seja, queremos calcular a derivada do módulo de x. Então, inicialmente, nós lembramos definição de módulo de x é x, se x é maior que zero, é zero, se x é igual a zero, e é menos x, se x é negativo. Então, se a gente quer calcular a derivada da função módulo em A, então isso aqui, usando a definição de limite, quando z tende a A, f de z menos f de A sobre z menos A. Ou ainda, f de z é módulo de z, fica módulo de z menos módulo de A sobre z menos A. Então isso aqui é a derivada da função módulo num ponto A. Vamos considerar três casos aqui. Primeiro, vamos assumir que A é positivo. Então aqui nós observamos o seguinte: sendo A positivo, sempre é possível exibir um intervalo aberto centrado em A, de modo que todo valor nesse intervalo ele vai ser positivo. Então qualquer valor que eu colocar z nesse intervalo, eu posso assumir que z é positivo. Então, vamos voltar aqui ao cálculo da derivada da f em A. Sendo A positivo e z próximo de A, então, como a gente vê aqui, podemos assumir que z é positivo. Então, z positivo, módulo de z é z. E A sendo positivo, o módulo de A é A. Então, o limite que nós temos que calcular é o limite, quando z tende a A, de z menos A sobre z menos A, que é 1. Então, no caso onde A é positivo, a derivada f' de A é igual a 1. Consideremos agora A negativo. Então, se A é negativo, agora nós podemos exibir um intervalo aberto centrado em A, de modo que qualquer que seja o z nesse intervalo, nós podemos assumir que z é negativo. Então, nesse caso, a derivada da função módulo em A ele pode ser avaliado assumindo que o z é negativo. Mas se z é negativo, módulo de z é menos z. Módulo de A é menos A, então fica menos A. Então temos menos z mais A sobre z menos A. Fatorando o sinal negativo no numerador,
temos z menos a sobre z menos a vezes menos 1. Isso aqui pode cancelar. Então ficamos com o limite, quando z tende a de menos 1, que é menos 1. Então a derivada da função módulo, calculada em valores negativos, é menos 1. Consideremos agora o caso a igual a zero. Então, a derivada em zero, por definição, é o limite quando z tende a zero, módulo de z, menos módulo de zero, que é zero, sobre z, menos zero, que nos dá limite quando z tende a zero, módulo de z sobre z. Então aqui, quando z tende a zero pela direita, limite de módulo de z sobre z, essencialmente isso aqui é limite de z sobre z, porque z tende a zero pela direita, então z é positivo, e nesse caso o módulo de z é z. Então isso aqui limite quando z tende a zero pela direita de 1, que é uma constante, que vai dar 1. E o limite à esquerda, quando z tende a zero pela esquerda, nesse caso, z tendendo a zero pela esquerda, z é negativo, então módulo de z é menos z. Que na verdade nos dá limite quando z tende a zero pela esquerda de menos 1, que é menos 1. Então aqui a gente tem o limite pela direita diferente do limite pela esquerda. Então a conclusão que a gente chega aqui é que em zero a derivada não existe. Então, a seguinte conclusão nós obtemos aqui. A derivada do módulo de x, calculada num valor positivo, a derivada é 1. Calculada num valor negativo, a derivada de módulo de x é menos 1. E em zero, a derivada de módulo de x não existe. Então, a gente pode resumir o resultado aqui dizendo que módulo de x, a derivada é 1 se x é positivo, não existe se x é igual a zero e é menos 1 se x é negativo. Então isso aqui nos dá a função derivada do módulo de x. Uma forma alternativa de escrever isso é por módulo de x sobre x, ou ainda x sobre módulo de x. É uma forma compacta de se escrever o que está aqui. Com efeito, se x é positivo, módulo de x é x, então x dividido por x dá 1. Se x é zero, nós estamos dividindo por zero, então não vai existir esse quociente, logo não existe. Se x é negativo, o módulo de x é menos x, então esse quociente dá menos 1.
se x é negativo. Então, podemos também escrever a derivada do módulo de x nessa forma compacta. Módulo de x sobre x ou x sobre o módulo de x, que é equivalente a 1 se x é positivo, menos 1 se x é negativo, e não existe em zero.